Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Sejamos mais uma vez gratos pela oportunidade de ouvir e participar desse Evangelho. E hoje, peço em especial aos trabalhadores do Centro Espírita Cearense e seus respectivos familiares, e também por todos aqueles que se encontram aflitos e doentes do corpo e da alma, que seus corações possam ser afagados e que os ensinamentos de hoje possam nos servir de reflexão da maneira pela qual estamos lidando com as nossas dores e os nossos desafios, e que a prece a seguir possa limpar nossas mentes e nos fazer enxergar o que verdadeiramente devemos ver, perceber e sentir. Então reflitamos com a prece: Jesus, eu confio em Ti. E Ele nos diz: por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixa que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo os meus desígnios. Não se desespere, não me dirija uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos seus desejos. Feche os olhos da alma e diga com calma: Jesus, eu confio em Ti. Evite as preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor as suas ideias. Deixe-me atuar com liberdade. Se abandone confiamente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o seu futuro. Faça a sua parte e diga-me frequentemente: Jesus, eu confio em Ti. O que mais danos te causa são as razões, suas próprias ideias e você querer resolver as coisas à sua maneira. Quando me disser: Jesus, eu confio em Ti, não seja como o paciente que pede ao médico que cure porque ele sugere um modo de fazer. Deixe-se levar em meus braços divinos. Não tenha medo, eu te amo. Desejo apenas o seu bem e a sua evolução no caminho da luz. Se acredita que as coisas pioram ou se complicam, apesar da sua oração, siga confiando. Feche os olhos da alma e confie. Continue afirmando a toda hora: Jesus, eu confio em Ti. Necessito das mãos livres para fazer a minha obra. Mesmo que a dor seja forte, a ponto de derramar lágrimas nos seus olhos, eu estarei com você e com sua família em todos os momentos. Afirme: Jesus, eu confio em Ti. E confie em mim. Abandone-se em mim, jogue para mim todas as suas angústias e durma tranquilo. Diga-me sempre: Jesus, eu confio em Ti. E verás acontecer grandes milagres. E eu te prometo, por meu amor a você, pois sempre confiarei em Ti. Boa noite, queridos irmãos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 4, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra, não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer,
a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É neste sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é julguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O Evangelho de hoje, ele nos apresenta a realeza de Jesus. Esta realeza de Jesus, ela é diferente do que nós entendemos de realeza terrestre. Porque a realeza terrestre é um título que é atribuído a uma pessoa por um feito que ela fez, por um bom trabalho que ela fez, ou porque ela é um monarca de um país. Nós sabemos que, por exemplo, o rei do futebol, ele pode ser um rei do futebol por muitos anos, mas pode surgir um jogador melhor. E aí, mundialmente, ele vai ser reconhecido como o novo rei do futebol. E a gente precisa compreender que era um título temporal, passageiro. A mesma coisa com o rei lá da Holanda. O rei da Holanda, ela é um país que também ainda possui rei, né? Ele vai um dia sair do reinado, vai entrar outra pessoa para substituí-lo. Então é um título que também é passageiro. Mas o que Jesus quis dizer, que o meu reino não é deste mundo, não era porque ele tinha uma coroa, porque ele tinha um trono, mas é porque ele tinha uma realeza moral. Ele tinha a marca desta realeza nos seus exemplos, nas suas atitudes, na sua brandura, no seu coração puro. Porque ele viu a Deus já. Porque ele é o caminho, porque ele é a verdade e ele é a vida. É a marca da passagem do Cristo pelo planeta. Isto é que representa a realeza moral de Jesus. A realeza de Jesus, ela não é terrestre, ela é moral. Ela faz parte dele, ela está com ele. De forma nenhuma, a realeza de Jesus é uma coroa, é um prêmio, é um troféu. É algo que nós não sabemos, não temos nem dimensão de entender. Mas somos capazes de compreender que para a gente poder um dia evoluir neste planeta Terra, porque quando Jesus fez o elo entre o eterno, né, e a nossa dimensão da nossa vida espiritual, quando ele criou este elo, ele nos deu pronto, vá, aprenda, siga as leis divinas. Vamos obedecer às leis divinas para ter um coração puro, para progredir, para termos assim um dia um espírito
superior, um espírito bom e cada dia evoluir. Claro que essa evolução nossa, ela pode, bota reticências, vai para o infinito, vai, mas não tem importância. O importante é não voltar, é sempre procurar progredir nesta vida, em outra vida. A missão é progredir para conquistarmos um dia uma realeza pura, uma realeza moral, onde a marca do meu espírito, do nosso espírito, não seja um troféu, e sim a passagem. Por conta que eu sou honesto, por conta que eu olho o próximo, por conta que eu sei dividir, eu permito a passagem do outro, por conta que eu não vou cortar a fila para não prejudicar uma outra pessoa, mesmo que eu possa perder uma pessoa. Estamos longe ainda. Mas muitos de nós já melhoramos muito. Já temos consciência do erro. Já abrimos mão. Já sabemos recuar. Permitir. Sem medo que o outro passe na frente. Então, gente, nós vamos devagar, mas vamos conquistar o nosso progresso humano. Eu vou fazer a leitura de um pequeno parágrafo do livro Evangelinho segundo o Espiritismo. A realeza de Jesus trata-se de um título de realeza que vem do merecimento pessoal e que tem bem mais significado do que a realeza terrestre, que, por sua vez, nem sempre apresenta o mérito do soberano. É neste sentido que devemos entender a resposta de Jesus a Pilatos. Sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Porque nós aprendemos e precisamos entender que a realeza de Jesus é a realeza moral que marcou sua passagem no nosso planeta e que nos deixou ensinamentos, máximas que devemos aprender para progredirmos, para vivermos seguindo a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento para aprendermos, vivermos as leis divinas. As leis divinas, elas aparecem bem destacadas no Livro dos Espíritos, sim. Elas estão lá. Nossa obrigação é conhecê-las. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra, de uma questão moral, como conquistar, através dos exemplos de Jesus e dos ensinamentos dos Espíritos e das orientações de Allan Kardec, como é importante viver as máximas, porque essas máximas de Jesus, elas são orientadas pelas leis divinas. Boa noite, que assim seja. Muito boa noite, caríssimos irmãos. E com o nosso coração tranquilo e cheio de gratidão pelas palavras do nosso Evangelho, pedimos ao nosso amado Mestre Jesus e aos mentores espirituais fluidificarem a água aqui presente, que possam transmitir energias de restabelecimento para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e restantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderem estar presentes e se beneficiarão ao beberem esta água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes,
caridosos e fraternos uns com os outros. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espírito e alma.